Olá a todas e a todos e todes. Nós estamos aqui no YouTube da Fundação Municipal de Cultura para fazer uma conversa sobre poesia contemporânea dentro da coluna literária. Eu sou Lídia Mendes e vou conversar um pouquinho com vocês apresentando o que é a coluna literária e também as nossas convidadas e convidados para esse bate-papo. A coluna literária, ela é um projeto que surge da necessidade de reafirmar o compromisso da biblioteca com a valorização da literatura. A iniciativa tem a pretensão de difundir o acervo das bibliotecas públicas da Fundação Municipal de Cultura, 22 no total, e que estão localizadas em todas as regionais de Belo Horizonte. É também uma proposta de giro pela cena literária e outras produções escritas. A iniciativa envolve a colaboração dos profissionais que atuam nas bibliotecas. A coluna literária é criada a muitas mãos. A partir de escolhas temáticas variadas, a publicação deseja aproximar leitoras e leitores das bibliotecas, dos livros e da literatura. Por fim, a coluna literária é, sobretudo, um convite para conhecer os livros, as narrativas, ilustrações, escritoras e escritores a participarem da programação cultural das nossas bibliotecas. Esperamos vocês em breve. Nessa primeira edição da coluna, nós escolhemos poesia contemporânea. E por que essa escolha, nessa edição de estreia? Na edição de estreia, o destaque é a poesia contemporânea. Apresentamos um recorte da produção literária de 3 poetas mineiras, Nívia Sabino, Flávia Perê e Norma de Souza Lopes. A produção de poesia hoje é frenética e pulverizada, apontando a impossibilidade de conhecer toda a riqueza desse gênero literário em nosso tempo. A palavra poética é entrelaçada nas teias de redes virtuais, por meio de perfis dos poetas no Facebook, Instagrams, blogs, até mesmo Twitter e tantos outros meios digitais, e presenciais com a profusão de saraus, slams, performances poéticas multimídia e com as conversas diárias em que os versos são compartilhados quase de forma clandestina, pois refletem nossas angústias mais urgentes, bem como nossas paixões. A produção poética contemporânea está também, como esperado e desejado, nos livros, fanzines, lambes, plaquetes, entre outros suportes, em publicações de todos os tipos e para todos os gostos. Neste âmbito do mercado editorial, consiste no exercício criativo e frutífero, olhar com mais apuro para os que apresentam as editoras independentes, com publicações que muitas vezes reúnem tratamento gráfico, que se vale de elementos visuais, que acrescentam ao texto poético, ou mesmo dão maior visibilidade a esse texto. Vemos cada vez mais interesse por esse gênero literário em diferentes gerações, que acompanham as publicações com avidez. Esta primeira edição da coluna literária, poderia tratar em várias edições do que representa a poesia contemporânea, devido a um número enorme de autores e autoras. E nem de perto nós temos a pretensão de esgotá-la, de esgotar esse tema, porque existe uma produção muito grande em torno dele. Então, nós escolhemos essas 3 poetas, que são aqui residentes de Belo Horizonte, Nova Lima, porque, para nós, elas representam uma produção literária de extrema qualidade, são pessoas do nosso convívio que estão sempre circulando, quando ainda era possível circular, antes da pandemia, pelos saraus, pelos eventos literários, etc., e que têm produções muito substanciais e que merecem ser olhadas mais de perto, Então, ao pensar em cada uma delas, eu me lembro de como eu conheci a poesia de cada uma e como eu conheci a figura também, a pessoa da poeta. A Flávia Perê, eu me lembro de ver o livro dela numa feira que aconteceu no Sesc Palladium durante uma virada cultural e comprei o 10 Poemas de Amor e de Susto e fiquei encantada tanto com a parte visual quanto com os poemas. E aí fui saber um pouco mais dela. À época ela era professora na UECABUM, que não existe mais, mas ela fez um trabalho super interessante, tanto de aulas de literatura, quanto de produção gráfica com os alunos, chegou a fazer alguns lançamentos com esses alunos, e depois eu fui procurar um pouco mais o trabalho dela por meio do Estratégias Narrativas, que é um local onde tem cursos aqui em Belo Horizonte, e também fui ler um pouco mais da obra dela e fui então acompanhando os seus lançamentos. Ela lançou Uma Mulher, que é um livro super interessante,
E também vou falar um pouquinho depois do Mulher Bomba, que é objeto da resenha que eu escrevi nessa coluna. Então, Flávia tem aí uma produção que merece ser acompanhada de perto, tem muita interface com as artes gráficas e artes visuais, que é uma coisa que eu acho importante destacar na obra dela. A Nívia Sabino conhecia mais por conta dos saraus da cidade, dos slams, né, que são essas disputas de poesia, e pude também estar mais próximo do trabalho dela, vendo a apresentação dela no Menor Slam do Mundo, que, se não me engano, ela foi a vencedora, do Daniel Michoni, que aconteceu no Sesc Palladium há alguns anos. E também ela participou há 2 anos de uma leitura dentro da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil, que foi o comecinho dessa parte mais musical e artística do Interiorana, junto com a Luísa Daiola. E ela fez um pouco desse trabalho com um grupo de leitura de mulheres que se reuniu na biblioteca. Então, fiquei ainda mais próxima desse trabalho dela, pude conhecer com mais profundidade o que ela pensa sobre poesia e também o livro Interiorana. E depois ela foi a curadora do Festival Literário, uma das curadoras do Festival Literário Internacional de Belo Horizonte, da 3ª edição, que é o FLIBH, e aconteceu no Parque Municipal e em outros espaços da cidade em 2019. E Norma de Souza Lopes, a conheço também aí justamente desses eventos literários, também já fez uma performance no Sesc Palladium, no projeto que se chamava Digas Poesia Falada, e que tem um trabalho super importante ao falar da sua condição de mulher, de poeta, e que tem sido conhecida cada vez mais aí por muitas pessoas na cidade de Belo Horizonte. Tem um trabalho muito importante na área de educação também, que deve ser olhado de perto, e que está sempre aí, sempre disposta também a dialogar conosco em outros projetos. Então, agradeço muito a presença de vocês. Eu vou passar a palavra para os colegas, né, que fizeram as resenhas. Primeiro, agradecer também a participação deles nessa edição, a Daniela Figueiredo, que não está presente aqui nesse momento de encontro, mas que colaborou muito nessa edição. E vou passar a palavra para o Samuel Medina e para o Rodrigo Teixeira. O Samuel Medina, ele é escritor, contador de histórias, mediador de leitura e servidor da Fundação Municipal de Cultura há mais de 10 anos. O Rodrigo Teixeira também é contador de histórias, é bibliotecário, é servidor da Fundação Municipal de Cultura e também trabalha atualmente na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, que completa, em 2021, 30 anos de existência. Então é isso, vou passar a palavra para o Samuel para ele conversar um pouquinho com a Nívia Sabino. Olá a todas, a todos, a todos. Eu quero, antes de tudo, pedir licença e agradecer pela oportunidade de escuta. Quero agradecer principalmente pela oportunidade de poder falar da Nívia, que é uma pessoa que me ganhou pelas palavras, tanto pela palavra escrita quanto pela palavra falada. É sempre um grande privilégio ouvir a Nívia falar, e é sempre um grande privilégio ler a Nívia. Interiorana é um trabalho de poesia maravilhoso, uma poesia que não abre mão do lirismo, sem deixar também de ser afiada e aguerrida. E é um trabalho também de edição impecável, um suporte maravilhoso, um livro lindo como objeto em si. É importante sempre destacar. E aí, Nívia, eu quero pedir para você falar um pouco do processo de publicação. Eu sei que a edição que eu tenho, de Interiorana, é a 2ª edição. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre todo esse processo de chegar da poesia falada, que você já era uma guerreira da poesia, uma artista do ativismo poético e que foi fazendo esse processo, esse caminho até chegar à publicação, e como foi a primeira e essa agora atual publicação. Oh, alegria te ouvir falar, né, antes, e principalmente compor essa coluna literária, né, essa inauguração aí da coluna ao lado de parceiros aí de caminhada literária na cidade.
A gente se encontra muito, né, Samuel? Principalmente nos espaços de luta também, no CRJ, na biblioteca que está lá. Acho que as coisas se misturam o tempo inteiro. É isso, eu estou até com os livros aqui, né? Essa é a primeira edição. Foi uma parceria com mulheres aí, querendo montar a primeira editora delas e fortalecer essas mulheres que estavam principalmente nesses espaços de sarau, de slam, que demorariam um pouco para publicar. E essa segunda edição, acho que está dando para o pessoal ver aqui, que já ficou toda na minha mão, assim, foi uma produção independente, assim. Eu sou poeta da oralidade, né? Eu começo a minha caminhada nos saraus de periferia e naquele momento eu não pensava em publicar. Tinha ali aquele desejo que era de compartilhar com as pessoas os textos que eram escritos em casa. Às vezes eu escrevia no caminho, no ônibus, numa conversa com a amiga, enfim. Eram muito despretensiosos nesse primeiro momento, né? E o sarau de periferia tem muito isso de um sarau reverenciar o outro. Quando a Lídia fala que me conheceu no menor slam do mundo, que é puxado pelo Daniel Michone, que puxa o sarau do Burro em São Paulo, a gente tudo conectado nesses movimentos sociais, nesses movimentos de palavra falada, e é muito nesse movimento que uma coisa vai puxando a outra, assim, sabe? A Padê tinha uma publicação que era artesanal, então não tinha uma intenção ali de ficar numa linha de produção fazendo muito livro, e em algum momento eu senti a necessidade de ter o livro na minha mão, de passar por esses espaços e deixar a palavra também, além desse registro auditivo, e, e essa necessidade também de querer deixar essa obra registrada, né? No contexto brasileiro, a gente conhece a dificuldade que é o acesso à literatura, né? De como que eu concebo e que a gente, todo mundo deveria conceber a literatura como direito. Então, eu acho que era importante, sim, naquele momento, eu reverter todo o abraço que eu estava recebendo na minha caminhada, de cada pessoa que queria ler mais o que eu estava escrevendo, que queria saber onde que estava aquele texto que ouviu. E foi isso, em 2018 eu circulei com a Arte da Palavra, que é um circuito de oralidades, em vários estados brasileiros. Foi quando eu consegui juntar uma grana e nasceu essa segunda edição, que é parceria com amigos de caminhada, como tem sido a minha trajetória toda. É o Alexandre de Sena que faz essa diagramação. A gente ficou quase 2 anos nesse processo, porque a gente não conseguia chegar na capa. Eu gostava tanto dessa primeira que eu ficava assim, poxa, como que faz isso, né? Uma segunda edição com um trabalho que eu gostava tanto, eu queria que esse daqui tivesse rodado mais, enfim. E aí é isso, as ilustrações da Raíssa Grissano, ela ilustra despretensiosamente também, e me deu essas ilustrações, ouvindo os textos da primeira edição, numa tarde de domingo, deitada numa rede, e aí a parceira dela, que é minha amiga, tirou a foto dos desenhos que ela estava fazendo e me mandou e disse assim, Nível, olha isso, que a Raíssa desenhou ouvindo suas poesias, eu estava lendo o livro para ela. Aí eu fiquei apaixonada com as ilustrações. A Luana, que é a minha amiga, comentou com ela e ela me deu. Aí quando ela me deu, eu falei, poxa, acho que eu encontrei o que estava faltando aí para essa segunda edição. E aí conversei com a Raíssa e falei, Raíssa, já que você está me dando, eu quero trazer pro livro. O que você acha? E a princípio ela não gostou, porque ela disse assim, não, esses desenhos são profissionais, essas ilustrações eu não fiz pensando em ir para publicação nem nada. Falei, então, eu também me inscrevi pensando que eu iria publicar, então acho que é isso, vão juntas, eu vou dizer das suas ilustrações por onde eu for e a gente vai caminhando como tem sido o movimento de mulheres, eu acho, na literatura nesse país aí. Lindo abrir essa coluna com 3 parceiras de literatura mineira aí. Nívia, é ótimo ouvir essa história de você. A gente pode perceber que
cada publicação é um processo, uma luta. E uma coisa que eu percebi na leitura de Interiorana foi muito o lugar como algo físico também, o lugar de onde você fala que junta identidade, afeto, reconhecimento e também denúncia. E aí eu gostaria que você pudesse falar um pouco de como você compôs esses poemas, que você retrata o trânsito que você faz, a cidade que você nasceu, a própria cidade que você está sempre fazendo seus corres. Aí você pudesse falar um pouco desse lugar que se identifica, que se percebe, esse lugar que é seu também, esse lugar de reconhecimento, de autorreconhecimento dentro do espaço físico onde você está. Se você pudesse falar um pouco disso, por gentileza. Claro. Acho que pouco que a gente nasce determina a escrita, né? As nossas subjetividades, elas vão ser atravessadas, quer queira ou não. Você vai se reconhecer no texto que você escreve e, às vezes, né, numa inspiração que você acha que é só criação, mas que, de fundo, traz algo que está muito arraigado na nossa realidade, né? E eu acho que o território, a gente brasileiro tem muito isso de patriotismo, né? De diga da sua cidade, do seu território, modifique onde que você nasceu, e eu acho que é massa, mas paralelamente tem muito uma violência que é de território, sabe? Às vezes a gente precisa sair do lugar de origem para conseguir existir, né? Um desabrochar que às vezes vem de fora. Eu morando na região metropolitana de Belo Horizonte, na minha trajetória inteira eu precisei sair do meu território para acessar, seja para trabalhar, seja para estudar, seja para encontrar pessoas num ambiente que fosse mais confortável, né? Eu como pessoa LGBT, Belo Horizonte tinha os pubs, né? A parada super tradicional, uma cidade que acompanha as discussões, é uma capital mineira. Então, eu acho que o território, ele também, ele diz muito, né, dos atravessamentos que a gente tem em vida, das escolhas que a gente vai fazendo, e isso na minha caminhada é isso, a reflexão veio muito depois, sabe, mas quando eu piso num sarau de periferia, foi no Barreiro, e se a gente for olhar no território, está do lado de Nova Lima, mas para eu chegar no Barreiro era uma luta, num momento que a gente não tinha ainda as tecnologias que a gente tem hoje, estava começando essa coisa de conseguir estar em rede, né, de usar a tecnologia para isso. E eu lembro que a gente recebia uma mensagem no início da semana, era toda quarta-feira, e, e aquilo virava o nosso compromisso da semana, sabe? Os amigos que eram próximos começavam a se articular, quem vai estar no centro, quem vai estar perto do metrô, quem vai, sabe, as rotas para poder, na quarta-feira, todo mundo conseguir chegar no sarau. Então, isso, quando eu chegava no sarau e encontrava gente de Sarzedo, de Birité, do centro de Belo Horizonte, né, das quebradas, da Serra, enfim, é isso, um ponto de encontro que está lá na margem, uma galera que o sarau era sempre marcado para 9 horas, nunca começava às 9, então era assim, era uma coisa, era uma escolha, né, tá ali, por mais que era um divertimento, porque às vezes atrapalhava o seu dia seguinte, porque você não conseguia voltar por causa do acesso à cidade, do transporte público. Então, assim, por mais que eu queria estar ali só por a coisa do encontro, de compartilhar um texto que eu tinha lido e gostado, enfim, às vezes os atravessamentos eram tanto que não dava para essas coisas não aparecerem no meu texto. E a minha trajetória pessoal também eu, né, eu sou formada, graduada, no momento estou fazendo minha especialização em juventudes contemporâneas, muito botando fé nesses movimentos que são majoritariamente juvenis e que têm colocado nas pautas, né, na pauta social aí essas discussões que eu acho que são importantes, sim. Interiorana nasce num período em silêncio da minha vida, que ali eu formo, tinha notas massas, não conseguia acessar o mercado de trabalho,
as relações afetivas também, toda a complexidade do racismo, do padrão, enfim. E aí eu ficava escrevendo, né? Vamos escrever, vamos escrevendo, e sem ter noção do que eu estava fazendo também, alimentando um blog, né? E é isso, quando eu chego no sarau, a gente compartilhando muito da literatura que a gente bebia. Eu falo que o sarau devolveu a literatura para mim, porque quando eu chego no sarau eu começo a ouvir textos que às vezes eu já até tinha lido, né, sozinha no meu espaço da leitura, mas que não tinha me atravessado. Mas quando eu conheci Manuel de Barros, comecei a ouvir Conceição Evaristo, sabe, que existia, escritor, poeta negro, conheci pessoalmente, né, figuras que estão aí resistindo na literatura mineira, a Cidinha da Silva, Ricardo Aleixo, enfim, o universo abre na minha cabeça. E, paralelamente, eu já sempre participando de movimento social, tinha muito essas idas ao socioeducativo, de conversar com os jovens de uma maneira que não seja chata, né? E não dava para chegar ali e falar, vir fazer poesia, né? Tinha que elaborar ali com algo que criasse sentido, que aproximasse a gente, que desse para estabelecer uma conversa. Então, quando eu olho para as minhas poesias e as pessoas começaram a dizer nos espaços que eu estava recitando, poxa, eu gostei dessa porque ela me falou tal coisa, eu gostei da outra porque me diz tal coisa, eu começo a olhar para mim também, sabe? Teve uma vez que me falaram assim, eu olhei para todas as poesias que tinha escolhido, e aí todas eram, né, falando da negritude e tudo mais, eu olhei para mim e falei assim, nossa, eu sou muito preta, né, velho? Começou a cair umas fichas que, assim, não necessariamente é isso, estava no texto, estava ali externalizando de alguma forma, mas algumas reflexões de lugar, de território, de corpo, sabe, de indicadores sociais, não tinha como eu ficar ali só me divertindo com a poesia, sabe? E é isso, como demorava para chegar no sarau, gastava uma grana e eu chegava tarde, às vezes pedia trabalho no outro dia, eu considero um ato político. Então, me ouvir falar é uma oportunidade, né? Uma oportunidade de a gente criar um laço e também de eu poder dizer coisas que ao longo da minha trajetória eu tentei falar e é isso, não modificaram nada na minha caminhada. Então, a literatura tem sido uma parceira, Interiorana está registrado para que fique. As nossas passagens são breves, né? Então eu quero que esse livro isso, está registrado. Alguém vai contar que leu, que houve uma poeta ali em Nova Lima que falava essas coisas, que cantava essa cidade, que lembrou que os nossos avós estavam morrendo de silicose, e que foi difícil chegar até aqui. Então, num país com dificuldade de memória, eu acho importante fazer esse movimento e eu acho que a arte permite, né? Permite a gente criar não só um espaço de dizer do que é real, mas de também reinventar possibilidades e de sonhar junto. Nívia, é sempre muito bom ouvir você. E eu percebo na sua fala que na sua fala não há uma tensão entre o escrito e o falado. E a gente vive num país em que há uma tensão. Uma tensão que muitas vezes diminui o falado, diminui a oralidade, diminui e dá valor à letra, que muitas vezes é um lugar de silêncio, né? Um lugar de leitura silenciosa, um lugar e às vezes também um lugar de silenciamento. E enquanto você ia falando, eu ficava pensando, tipo, o que vai mais longe? O texto escrito ou o texto falado? E aí veio para mim, tipo assim, será que é para antagonizar? Quando a fala na Nívia é sempre conciliatória? E aí é muito legal ver isso. Se você pudesse falar sobre essa força que você dá para a oralidade, sem que ela se coloque contrária ou adversária do texto escrito. Sabe? Se você pudesse falar um pouquinho sobre essa força que está aí sempre na sua palavra, na sua fala, na sua oralidade, e na que você dá
para a oralidade das outras pessoas quando você se dispõe a escutar? Na minha caminhada, eu conheci muitos poetas. Conhecer poeta é uma coisa rara, né? Você precisa encontrar com a pessoa, trocar uma ideia para você ver, poxa, eu acho que eu estou diferente de um poeta, de fato, independente do que está registrado. Eu acho que o livro é um objeto importante, muito importante. Existe uma luta nesse país, inclusive, pela valorização do livro. Nesse momento, a gente está aí nessa ameaça de taxação do livro. Eu acho que a única coisa que cria um distanciamento entre o conhecimento e o acesso ao conhecimento. Então, assim, isso é fato. O livro é uma plataforma importante. Porém, nesse país, com todas as características que a gente tem aqui da nossa cultura, de constituição de território, a gente sabe das injustiças sociais, de como, né, nesse momento a gente está aí voltando para a linha da miséria. Então, assim, eu acho que é um equívoco que foi, em algum momento da nossa caminhada, dizer que a leitura e a escrita, só esse caminho se percorre para criar um escritor, ou só tem valor, ou só nasce um poeta a partir do momento que ele é publicado. Na minha caminhada eu vi poetas que nunca escreveram o próprio texto. Eles tinham seus textos gravados na mente e na ponta da língua. Talvez eles tivessem muito... A Conceição fala muito isso, né, das escrevivências, da gente respeitar nesse país as competências de cada um, porque pessoas terão competências que a gente não pode deslegitimar. É isso, você ouve alguém falando um texto, existe um valor, um encantamento ali que está na oralidade, numa tradição que é oral. Às vezes você vai pegar um texto e aquele texto nasceu para estar numa página, para você sozinho em casa conseguir fazer aquela passagem, que é o que a gente chama no sarau, que é a catarse, né? Quando você vê todo mundo em silêncio, prestando atenção no que você está falando, e aquele texto te acompanha. Dificilmente você vai esquecer. Você pode esquecer quem escreveu, em qual livro que está, mas é uma passagem que vai te acompanhar pela sua caminhada e talvez a partir daquela passagem você busque outras. Com a população negra nesse país, a gente sabe que o acesso, né, os registros foram queimados. A gente escravizou, demorou para falar que estava errado, foi o último país, né? Então, beleza, galera, tá errado isso aqui, nós vamos parar. E a gente sabe os problemas, né? Pós-escravidão, a gente tem vivido até hoje esses problemas. O acesso, né, ao letramento, o acesso ao objeto livro. Então, a gente sabe aí que esse registro auditivo, ele contou para a gente, foi minha avó que me contou, quando eu falo, né, que por essas terras, que foi meu avô que contou que por essas terras, entre Congonhas e Serras, existe imersas neblinas, filhos de Nova Lima. As minhas primeiras reflexões vieram cantadas, vieram, sabe, do povo que contou pra gente como que o meu avô era, porque se eu procurar vai ter. Então, assim, o que eu percebo é que você consegue criar um encantamento, sabe? A partir ali de algo que é familiar e que eu não preciso te falar, velho, você vai precisar comprar, você vai ter que se virar para você ter isso aqui. E é muito complexo, né? Dizer que o Brasil não lê. Que leitura que se tem num espaço, sabe, de poesia falada, assim, naquele dia, para a gente escolher uma poesia, eu estou pensando na notícia que está circulando no jornal, na energia que as pessoas que estão ali estão, na maneira como vocês me olham, se vocês, sabe, reagem ou não enquanto eu estou falando, principalmente eu que levo o meu corpo cheio de indicadores sociais, eu penso que é rico, sabe? É muito rico, é uma leitura que, assim, é isso, a gente não precisa passar pelos espaços, pelas criações humanas, deslegitimando outras. Obrigada, Nívia. Queria fazer mais uma perguntinha para você, para depois a gente dar continuidade às outras poetas. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência na curadoria do Festival Literário Internacional, a terceira edição, né, que você fez par com a Marilda Castanha nesse processo. Como que foi a sua experiência nesse outro lugar, né? Saindo do lugar da escrita
ou do seu trabalho com as juventudes, com as questões de políticas sociais, e ocupando um outro lugar de curadoria. O que isso significou para você, desafios, o que foi interessante do seu olhar também de acompanhar um pouco essa questão dos eventos literários, que está sempre muito em voga, e que a gente sabe que esses eventos estão sendo continuados agora numa outra instância, né, na virtualidade. Então perde muito essa questão do encontro ali, da potência desses encontros, das pessoas nesse espaço, e também que você falasse um pouquinho da sua experiência como júri, né, de concurso literário, na área de poesia, então mostrar um pouquinho desse seu outro lado, que vai surgindo e que com certeza vai continuar a partir de outros convites que você tiver aí ao longo da sua trajetória. Eu vou começar falando do júri, que eu acho que tá mais tranquilo. E falo do festival na sequência, assim, que foi uma experiência linda de ter vivido. Jurado do Slam, né? Primeiro, o Slam é uma arena aberta de poesia. Cabe-se, inclusive, o silêncio naquele espaço. E a gente abre o espaço fazendo um convite. Quem aqui tá de peito aberto? Eu acho que o primeiro momento é isso, sabe? Você quer ouvir, quer falar poesia, está de peito aberto. E, assim, que a gente também se permita ouvir o outro, né? Desmitificar um pouco, sair um pouco de... É isso que eu aprendi na academia, massa, aprendi, me levou onde? Eu tô aqui no sarau, quero ouvir as pessoas. Então, esquecer um pouco isso aqui, de ouvir o outro, pensando no que o outro me traz, da maneira como ele vai me atravessar ali. E é isso, a gente diz muito que a poesia em si compete. E bateu, você sentiu uma experiência interessante, é 10. Não bateu, não bateu. É muito de coração, sabe? Não tem muito uma intenção ali. Eu acho que o poeta ele ganha talvez mais nesses espaços, porque é quem volta para casa com toda essa reverberação, né, da nota que recebe, né, de como foi a noite, enfim, de sua performance. Então participar de júri de festival literário é complexo. Complexo porque é isso, a literatura é uma arte que, para além de todo o estudo e todo o respeito com o estudo que tem com a crítica literária, com a caminhada desse trabalho que é feito, tem ali também, eu acho que, subjetividades que no nosso tempo elas vão atravessar a poesia. Um exemplo, eu cresci muito reparando que essa poesia contemplativa, sabe? É a aurora do dia, seus olhos, nosso amor, enfim. A gente que vive na margem da sociedade, os atravessamentos, eles não são necessariamente os mesmos, né? A gente vive uma sociedade diversa, cada pessoa é atravessada pela vida de uma maneira completamente diferente que a outra. E essas histórias únicas que nos foram contadas, em algum momento elas não fazem sentido, sabe? E é isso. A pergunta que eu me faço, sempre que eu leio, o que você está poetizando na vida, sabe? Porque a gente sabe da responsabilidade da literatura ao longo da história da humanidade. Eu estou falando desse imaginário popular que se cria e que reflete na vida prática dos sujeitos que estão vivos, né? Então, assim, eu acho massa, porque diz num lugar que é do pensamento. Eu acho que a gente precisa pensar, a arte é livre, a gente pode criar, né, várias possibilidades possíveis, mas a gente precisa ter uma responsabilidade que eu acho que a gente teve muito pouco até aqui, sabe? Me ofende muito quando eu pego um texto que ele está explícito ali, uma violência, principalmente sobre um corpo que é de gênero, sabe? Quando diz uma violência contra a mulher, quando diz uma violência principalmente contra as mulheres negras, quando naturaliza o estupro. Isso é muito violento, e isso passa por um conselho que é editorial, que não viu o problema, passa ali
por uma editora, vai para uma livraria e se distribui. E muitas dessas publicações, elas passaram por currículos que foram escolares. Quando a gente vive a cultura da violência no nosso país, a gente tem que repensar de verdade. É repensar quem escreveu, é quem aprovou, é quem distribuiu, é quem replicou e quem nunca problematizou. Então, assim, eu acho que quando a gente dá um prêmio para alguém, a gente precisa ser responsável, né? Eu tô te premiando por quê, sabe? Porque, assim, tecnicamente, escrever um soneto é um trabalho que as pessoas vão se propor, sabe? A literatura, ela é maior do que uma técnica, e, assim, a gente precisa ter uma responsabilidade que é social, que é com as vidas, enfim, esse contexto brasileiro, eu acho que ele é muito reflexo do que a gente fez até aqui. Então, assim, quando eu sou convidada para ser jurada, o meu pensamento é isso, eu espero que bata, que essa poesia me bata. Dificilmente eu procuro quem é o autor, o escritor, só depois que acabou, porque eu não quero ser necessariamente atravessada enquanto eu estou ali com o meu olhar, sabe? Mas, assim, essa responsabilidade, eu não consigo me distanciar dela, o meu ouvido, sabe? O meu olho, eu paro na hora de ler, eu paro, calma aí, deixa eu voltar aqui. Que isso? Sabe? Como que isso foi publicado? Como que isso está aqui? Vamos ser, sabe? E aí, nesse sentido, eu acho que um prêmio precisa ser um prêmio, né, gente? Precisa ser bem dado. E nesse sentido, eu gosto. Mas é isso. Meu olhar está muito atento à nossa responsabilidade quanto sujeitos vivos no mundo. Eu aprendi que a cultura popular, você não ajuda. Você deixa ela existir. Porque se a gente criar condições de existir, ela vai existir, só precisa só ajuda, não. E a arte isso, a gente precisa criar contexto que as pessoas possam fazer arte, né? Queiram ser escritores, possam beber da arte, né? Ter acesso, e não ficar incensando problemáticas históricas, né? Das nossas culturas. O festival foi lindo, foi muito massa. Free BH 2019, tá aí marcado na minha trajetória, tenho muito orgulho de dizer, complexo, porque é isso, a literatura nasce na fala, a gente sabe disso, o livro é um objeto, uma plataforma possível, eu acredito muito que você pode passear ou não pelo livro, né, tá aí o Zine para provar, popularizando a literatura em um espaço que sequer o livro às vezes consegue chegar. Dar um salve também para as bibliotecas comunitárias e esse trabalho incrível que tem sido feito em todos os territórios aí. Acho que somos muitos parceiros nessa caminhada. E receber um convite para pensar um festival é bonito por causa disso. Você pode trazer o que você tem visto, é uma oportunidade de celebrar, né? Celebrar. Eu sou fruto do movimento dessa cidade, sabe? De Belo Horizonte. Graças ao movimento artístico, que é muito político de Belo Horizonte, a minha arte nasce, a minha arte é abraçada. Então, eu recebi o convite do FLI BH como devolver a gentileza para a cidade, sabe? Vamos aí estender, sabe? Lógico que tinha toda uma preocupação minha e da Marilda, porque é isso, a gente não pode, de forma alguma, desconsiderar nada que se criou e que seja positivo. Mas como que as coisas podem dialogar, sabe? Como que o livro dialoga com a fala, dialoga com a música, tá aí o Racionais provando, né? Entrando na prova dos vestibulares aí, um letramento de toda uma população através do canto. Então, assim, a gente precisa ficar mais atento, né? Eu acho que é responsabilidade não só de uma curadoria, seja de qualquer evento que é feito nesse país, mas das pessoas que têm a possibilidade de criar algo né, e de fazer o convite, de a gente fazer um convite que seja para todo mundo, né? Não esquecer ninguém, para o festival ser mais harmonioso. Eu acho que essa edição é isso, eu tive alguns retornos que foi muito positivo nesse sentido de eu me sentir bem lá, gostei de passear durante os dias, de conhecer as obras que estavam lá, e eu acho que é por aí. Foi lindo.
eu vou voltar a falar apenas para agradecer muito, agradecer o privilégio que é poder conversar com você. É sempre um privilégio conversar com você, Nívia. Ouvir essa Ah, não voz sua, é que é fácil tão me achar, né? acolhedora, Privilégio, não. mas, pois é, infelizmente nós vivemos num país de silenciamentos, né? E que às vezes as pessoas, as conexões que seriam, os encontros que seriam maravilhosos, acabam sendo impedidos por violências que existem no nosso país. E eu digo que eu queria ter conhecido a sua literatura mais cedo. Agradeço muito, muito mesmo. É sempre e um bacana, Nívia, é que é muito legal sempre te ouvir falar. É sempre um momento de muito aprendizado, sabe? A gente aprende muito com a sua modéstia, com a sua humildade, com a sua disposição para ouvir. Você fala muito sobre ouvir a outra pessoa. Isso é muito poderoso, muito rico, e eu agradeço muito. E eu procuro levar isso para mim, para minha vida, como pessoa e como profissional. Muito obrigado, viu, Nívia? Agradeço demais. Gratidão e salve. Maravilha, obrigada. Eu posso Posso agradecer seguir? de novo. Gente, sou eu que Pode. agradeço estar aqui entre esses parceiros lindos. Acho que é massa, é isso, a gente tem aqui na Fundação, que é da Prefeitura de Belo Horizonte, é bonito quem está na rua dialogando com quem está no poder público e tal. E esse movimento é um movimento que deixa a cidade feliz, eu estou feliz, só agradeço o esforço de todo mundo. Vou passar agora para a Flávia Perei. Eu quero sim falar sobre o Mulher Bomba, né, que foi objeto da resenha, mas antes disso, Flávia, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com edição de livros, tanto com os projetos editoriais dos seus livros, os projetos gráficos dos seus livros, que sempre percebo um apuro técnico e eu imagino que você tem um olhar bem próximo nesse sentido para poder chegar naquele resultado. Na sua experiência também como educadora e como que você construiu isso com seus alunos à época. E eu acho que isso de alguma forma atravessa também a sua pesquisa. Você fala um pouquinho aí da trajetória acadêmica, do que você vem construindo. É isso. Primeiro eu queria agradecer assim, a possibilidade, a honra de estar aqui, porque de verdade eu fico muito emocionada, sabe, de escutar a Nívia. E a Norma, que eu escuto muito, toda vez que eu escuto eu também fico encantada. Então são poetas que eu admiro muito, que eu tenho o maior respeito pela produção poética e pela fala. Eu estava aqui tomando nota, Nívia, de tudo que você estava falando, porque tem uma relação muito forte com as coisas que eu estou pesquisando, depois eu falo. Então, assim, eu sou muito sortuda de estar aqui escutando isso. Eu tenho um carinho muito grande pela gerência de bibliotecas, porque eu acho que o trabalho que vocês fazem é lindo. Eu tenho maior orgulho que eu tenho minha carteirinha, que eu, antes da pandemia, eu usava bastante. Infelizmente, agora a gente não pode, né? Eu moro do lado de uma biblioteca da prefeitura. E ano retrasado a gente trabalhou juntos, né? Naquele ciclo de oficinas. E foi, assim, uma alegria conhecer bibliotecas tão diferentes. Eu fui em lugares da cidade que eu não conhecia. E eu sempre gosto muito de circular mesmo, né? Eu acho, Lídia, que essa questão da edição, falando da sua pergunta, tem muito a ver com o início da minha trajetória mesmo e com a relação lá da Cabum, né? Porque era uma escola de arte e tecnologia. E a poesia, a palavra, era uma linguagem transversal. Então, ela não era o curso específico, o curso central, mas ela estava ali atravessando as outras linguagens. E na escola a gente tinha uma gráfica e a gente tinha muitas professoras e professores da área das artes visuais e das artes gráficas. Então, eu sempre andei muito perto dessa turma. Assim. Eu tenho grandes amigos e amigas que são artistas visuais, que são designers, que são pessoas que trabalham com objeto livro, que têm esse olhar. E, de certa forma, eu fui sendo contagiada por isso, sabe? Então, isso começou na Cabum, nesse processo mesmo de formar estudantes de artes visuais e de artes gráficas que tivessem um olhar para a edição e para o objeto livro mais aprimorado, mais profundo,
Então, a gente tinha a gráfica muito como um laboratório mesmo de pesquisa, de produção e de discussão sobre o que é fazer livro. Mas depois que essa experiência da Kabum acabou, infelizmente, eu continuei levando isso um pouco para a minha vida, porque é uma paixão, fazer livros é uma paixão. Eu costumo dizer assim que é uma viagem fazer livros, né? É muito gostoso. E eu faço os meus próprios livros, sempre fiz, xerox, zine, costurado, bordado, fotografia. E de um tempo para cá, por um monte de questões da vida, eu estou mais, assim, profissionais fazem para mim, mas são quase sempre as mesmas pessoas, que é a Valquíria Rabelo e o Daniel Bilac, que são meus grandes parceiros e amigos do Estúdio Guaiabo. Então, eu estou sempre muito próxima deles, assim. Então, eu acho que tem uma relação que começa lá atrás na Kabum, sendo professora, mas que se estende até hoje. Mas você perguntou mais alguma coisa, acho que eu me perdi nas perguntas. Você repete? Claro, eu tinha perguntado, né, como é que era essa sua aproximação na produção dos seus próprios livros, você já respondeu um pouco, e tinha perguntado também da sua pesquisa acadêmica, se você trabalhou essa questão da edição na pesquisa acadêmica, o que você tem pesquisado academicamente também, que você tem esse lado também bem evidente, assim, no seu trabalho. Pois eu não pesquiso edição, eu pesquiso poesia falada. É muito doido, né, Norma? Porque como eu sou uma pessoa completamente do livro. A minha trajetória toda é do livro. Tenho uma dificuldade até de falar, acho que leio mal. Tem uma história que eu sempre conto, que eu acho ela muito divertida, que uma vez eu fui eu e a Norma, a gente foi convidado para dar uma entrevista, não vou falar onde não. A gente foi convidado para dar uma entrevista e tal, numa rádio. Aí chegou lá na entrevista, depois que a gente falou, a pessoa que estava entrevistando falou: vocês podem ler poemas? Aí a Norma leu e tal, e depois que eu li, a pessoa olhou para mim e falou assim: mas isso é um poema? Aí eu falei: é um poema, mas eu não tenho essa competência da oralidade, né? Mas sempre fui muito apaixonada e sou uma fã da poesia falada. Então, hoje eu estudo, porque eu acho que é o lugar onde a poesia atualmente no Brasil chega no seu ponto mais de reverberação política e estética. Porque eu acho que nós temos poetas da poesia falada que estão fazendo revoluções mesmo, né? Aqui em BH, por exemplo, Nívia, Zi, Norma, Pierre, né? E fora de BH também. Então, eu estou estudando poesia falada, mas a partir da perspectiva da escrita das mulheres. O que as mulheres fazem quando elas se juntam e se organizam para falar poesia, para fazer sarau, para estar em grupo. Então, essa que é a minha pesquisa. Atualmente, estou aí quase terminando o doutorado. Faltam uns 10 meses, mais ou menos. Maravilha, Flávia, obrigada. Depois a dissertação fica disponível lá, né, no UFMG para consulta, para pesquisa. Eu queria falar um pouco do Mulher Bomba, que é um livro seu que me impactou bastante, assim, pela forma como você trabalha a linguagem, traz muitas vezes, né, a metalinguística na composição dos poemas, trabalhando sempre com temas do cotidiano, que falam também da mulher, que falam de separação, de perda, de paisagens, e que você também traz ali várias referências que você tem, né, culturais e de escritores, de referências diversas que você cita no livro ali, que de alguma forma te conduziram nessa escrita. E eu queria que você contasse um pouco como que foi essa sua experiência de escrita desse livro, o que ele representa para você. Ele foi lançado em setembro de 2019. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Sim. O Mulher Bomba, eu tava, na hora que a Nídia estava falando, eu pensei numa coisa, assim, que eu me identifiquei bastante, que é essa coisa de não... Eu nunca fui interessada, apesar de gostar de ler, eu gosto de ler muitas coisas, muitas, mas eu nunca fui interessada em produzir uma poesia contemplativa, assim. Não é o que me interessa, sabe? Porque eu também acho, aqui do meu lugar, que a poesia precisa
dar um passo além, assim. A poesia que eu gosto de produzir, né? Que eu tenho desejo de escrever, de começar a escrever. Então, para mim, é muito importante na minha poesia que eu seja uma espécie de coletora, assim, de outras histórias. E eu acho que isso, de certa forma, vem se consolidando um pouco no meu trabalho, desde Uma Mulher e com os Patos, e depois com Mulher Bomba. Porque sempre são vozes de mulheres que não são só apesar de falar na primeira pessoa, eu sempre tento envolver uma coletividade e eu fico tentando mapear essas outras experiências, né? E sempre a partir desse olhar que é menor mesmo, no sentido de olhar para as coisas pequenas, de olhar para o cotidiano, de olhar para o banal, de olhar para aquilo que, às vezes, essa poesia é mais contemplativa, sem querer dicotomizar também, não é isso, eu acho que tem espaço para tudo, mas deixa um pouco de lado. Então, eu sou muito influenciada por poetas que tem essa pegada, sabe? Eu acho que isso é uma marca minha, assim, de uma poesia mais com as palavras diretas, as palavras simples, que contam histórias, né? E o Mulher Bomba, especificamente, que foi um livro lançado, né, em 2019, ele surgiu a partir, assim, o que desencadeou a escrita desses poemas, porque ele foi escrito muito que num jorro, sabe? O 10 Poemas de Amor e de Susto, que você falou, que conheceu, foi totalmente contrário. Eu escrevia muito em 2001, 2002, aquele tipo de poeminha curto. Aí, 10 anos depois, eu juntei um monte de poemas, assim, poema que eu escrevi em 2001, 2002, 2003, juntei e fiz um livrinho. O Mulher Bomba, eu acho que ele foi quase todo escrito em 8 meses. E ele parte de uma cena e ele acompanha um processo de vida. Então, assim, ele começa a partir de um dia que eu fui no cinema ver aquele filme Paterson. Vocês já viram esse filme, gente? Eu sempre falo desse filme, do Jim Jarmusch. É um filme maravilhoso, maravilhoso, que é a história de um caminhoneiro, não, desculpa, de um motorista de ônibus que é poeta e que mora na cidade de Paterson. E a vida dele, basicamente, é acordar todo dia na mesma hora, tomar o mesmo café, fazer o mesmo caminho, pegar o ônibus, trabalhar o dia inteiro e voltar para casa. Mas entre uma coisa e outra, ele começa a escrever. E ele escreve sempre sobre as coisas pequenas. Então, tem um dia que ele está tomando café da manhã, está com uma caixinha de fósforo na mão, aí ele fica olhando a caixinha um tempão, de repente aquela imagem da caixinha aparece no poema. Eu falei assim, nossa, é isso, né? São as coisas pequenininhas. Aí eu comecei a escrever o Mulher Bomba. Paralelamente a essa história, tem a minha história pessoal, que nem escrita é muito autobiográfica, que eu estava me separando. Então, de um casamento de 12 anos, uma relação muito forte, com quem eu tenho um filho, e, enfim, né, as separações são sempre muito difíceis, muito difíceis. E eu já escrevi um pouco, tinha alguns poemas guardados, e de repente eu linkei com aquele filme do Bergman, que eu amo, Cenas de um Casamento Escocês. E aí eu pensei em Mulher Bomba como uma espécie de cenas de um casamento, não sei se vocês já viram, que tem, né, as etapas, e aí o livro conta essa história, o apaixonamento, a paixão, né, aquela coisa do apaixonamento, aquela coisa morna, a chegada do filho, que coloca tudo em suspensão, depois o morno se transformando um pouco numa frieza, e depois o fim. Mas, ao mesmo tempo, é muito ficcional, porque é tudo misturado, sabe? A minha vida não está contada no livro dessa forma. Minha vida não é o livro, né? O livro não conta a minha vida. Eu gosto muito de embaralhar as coisas, né? É isso. Maravilhoso, Flávia, obrigada. É importante você fazer esse desenho também, que muitas vezes, quando algum leitor desavisado, né, se encontra com o livro, fala, tá contando a história dela, e é isso. Então é interessante a gente ter essas camadas que só quem escreveu pode nos dizer, assim. Então, muito bom ouvir você falando sobre. Queria que você falasse um pouquinho também sobre o seu próximo lançamento, né? Você é uma pessoa que sempre posta
no seu Instagram muitas coisas relacionadas à sua criação também, eu acho isso super legal. E aí você está aí com instruções para montar mapas, cidades e quebra-cabeças, é isso? Não sei se eu falei correto. Que aí fala um pouco dessa sua experiência também. Tem essa referência de experiência biográfica pela Argentina, então eu queria que você falasse um pouco sobre esse lançamento, como você tem pensado, por que essa necessidade de você falar disso agora, que isso aconteceu já há bastante tempo, e de como que você encara esses mapas na sua vida, Ouro Preto, de onde você veio, Buenos Aires, como que você desenha essa cartografia aí no seu trabalho poético. Nossa, eu falo muito de Ouro Preto. Ouro Preto é um personagem mesmo nos meus textos, porque é uma marca muito forte ter nascido naquele lugar, naquela cidade que tem tanta história ruim, né? E também algumas histórias boas, mas a maioria das histórias do passado tá tudo lá, né? Tudo que a gente precisa, tudo que a Nívia falou antes começa ali. Então, tem um peso muito forte. O livro novo é esse aqui, eu até separei. Ele chegou ontem da gráfica, eu fiquei super empolgada, porque realmente era para ser lançado ano passado e a gente só vai lançar agora. É um livro que tem o apoio da Fundação Municipal de Cultura, está sendo lançado via Fundo Municipal de Cultura e vai ser distribuído gratuitamente pelos Correios. Então, a gente ainda vai fazer um lançamento. Esse lançamento vai ser virtual, igual a gente está conversando aqui. E aí, depois desse lançamento, vai ter um site. As pessoas interessadas em receber o livro na casa delas vão se inscrever nesse site e depois vai ter uma remessa coletiva grande, uma data específica, a gente ainda não sabe qual, para o Brasil inteiro. Então, as pessoas vão receber o livro em casa. O livro tem uma edição bilíngue, porque eu estou falando sobre Buenos Aires, e aí surgiu essa ideia de fazer uma edição bilíngue, e aí a Paloma Vidal, que é uma escritora argentina, mas que mora no Brasil desde os 12 anos, amiga, querida, traduziu, e aí você abre aqui a capa da edição em português, e aqui da edição em espanhol. Esse livro, a história dele, eu demorei a elaborar, porque é isso, os livros são lentos, eu falo isso muito, eu dou aula de oficina, eu dou oficina de escrita criativa, e eu sempre falo, paciência, gente, porque às vezes você escreve um livro em 2011 e só publica ele em 2020. Eu vivi as experiências desse livro aqui em 2005 e só estou lançando ele em 2021. Né? São muitos anos, eu era outra pessoa, eu tinha 27 anos. Mas foi uma experiência muito forte na minha vida, foi uma experiência de muita transformação, de muito conhecimento da realidade latino-americana, porque, infelizmente, assim, a gente é muito ilhado, é muito doido, a gente é muito ilhado enquanto país. A língua explica muita coisa, o fato de ser o único país do continente sul-americano que fala português explica muita coisa, mas eu acho que tem outras questões aí. Então, não entra nada, sabe? A gente conhece muito pouco da história dos outros países. Não estou falando só da Argentina, não. Quando eu morava na Argentina, era muito comum assim, eu perceber como que os chilenos conhecem a história dos argentinos, dos colombianos, e a gente não conhece de ninguém. E isso me incomodava muito, assim. Surgiu esse desejo de me tornar mais latino-americana, sabe? E os argentinos, eles são um povo incrível, assim. O livro, ele tenta ser muito respeitoso, ele foge de qualquer lugar comum de rivalidade com os argentinos, em termos, por exemplo, futebolísticos, ele não entra em nada disso, e é uma espécie de antiguia da cidade, mas não no sentido de que não vai apresentar a cidade, mas vai apresentar justamente aquelas histórias que, para nós brasileiras e brasileiros que vamos para Buenos Aires, os que podem, né, como turistas, ou que temos um certo imaginário do que é a capital, é um livro muito centrado em Buenos Aires, né? São fictícias, porque a cidade ela é muito mais ruidosa, muito mais violenta, muito mais complexa do que o cartão postal lá da Recoleta, sabe? Então, eu vivi coisas muito fortes na cidade e eu tentei trazer isso para o livro. E uma das coisas que mais me marcou é que quando eu morava lá, eu morava numa residência estudantil
com estudantes de todas as nacionalidades e tal, e eu dividi o quarto com 3 pessoas, e uma dessas pessoas era uma mulher italiana, uma jovem, chamada Silvia Renzetti, que é lá foi uma das minhas melhores amigas, é uma grande amiga até hoje, e ela era da minha idade, e ela tinha ido para Buenos Aires para estudar, fazer a dissertação dela de mestrado sobre os netos desaparecidos no período da ditadura militar. Então, a pesquisa dela era isso, assim, né? Estudar a associação das abuelas, estudar os netos. E a gente era muito próxima, e ela sempre falava assim, hoje eu vou fazer uma entrevista e tal, você quer ir comigo? E eu sempre podia, e eu comecei a participar, eu era tipo assistente de pesquisa dela, sabe? Eu ia junto, e é um material riquíssimo, assim, eu acho que tem coisas que ainda eu nem coloquei no livro, eu estava pensando nisso ontem, assim, enfim. E aí, a partir dessas histórias que eu comecei a ouvir, viver com a Silvia, me deu essa necessidade de escrever sobre essa história da ditadura militar argentina. Mas o livro não é um livro só sobre a ditadura militar, o período da ditadura militar. É um livro sobre uma pessoa, eu, em Buenos Aires, vivendo tudo isso. Então, ele mescla relatos super pessoais, viagens, desencantos, frustrações, dúvidas, e são narrativas breves, né? E aí, intercalando, eu vou colocando um pouco da história do país. E a ideia do título é um roubo assim, do Cortázar, né, que brincava muito com as instruções, que é, na realidade, um paradoxo, né, porque não existe uma instrução para montar uma cidade, né? Os arquitetos até tentam, mas sempre dá errado. Uma cidade é algo imprevisível, né? E o mapa também, eu acho que ele foi feito para a gente se perder, muito mais que para se achar. Então, é uma brincadeira é uma homenagem ao Cortázar, que é um escritor que eu gosto pra caramba, assim, há muitos anos, e esse desejo de conhecer essa cidade e um pouco o país a partir de um olhar mais crítico, sabe? Um olhar menos romantizado. Eu acho que eu não romantizei Buenos Aires. Mas aí tem que ver, né? O que os leitores e as leitoras acham. Sim, estamos curiosas, né? Pessoal, aí fiquem atentos às dicas que a própria Flávia dá de como adquirir o livro, né? Muito bom. Flávia, muito obrigada pelas suas palavras, por compartilhar um pouco dos seus processos de escrita aqui conosco. Eu sou, assim, admiradora do seu trabalho, especialmente como escritora, e muito bom ter você aqui conosco. Agora eu vou passar para o Rodrigo Teixeira. Pode ir, Rodrigo, com você. Gente, boa tarde para todo mundo. Com licença, como o Samuca gosta de dizer antes da gente começar a falar, né? Que quem vai nos assistir, a gente está entrando na casa, na vida da pessoa, então, com licença. Eu queria, antes de começar minha conversa com a Norma, conversar mais um tiquinho com a Flávia, porque ela falou um negócio, e eu fiquei rindo aqui comigo, porque ela... Eu não sei exatamente a expressão que ela usou, mas eu notei que ela falando assim que ela tem dificuldade de falar. Mas tem um caso que eu sempre conto. Então, assim, isso para mim foi maravilhoso, porque mostra que não tem isso. Eu não sei, assim, às vezes as pessoas elas são tão eloquentes, eu acho você uma pessoa tão eloquente, aí eu queria trazer e te pedir para falar mais um pouquinho, porque tem uma coisa, né? Tipo, acho que todo mundo tem um contato com a Flávia, que é a poeta, que é uma grande escritora, e eu sou, tipo, venero muito, assim, né? Eu acho que eu sou muito sortudo, eu me sinto muito sortudo, assim, pelas pessoas com quem eu já convivi, que eu conheço, mas eu fui seu aluno, né? Então, eu conheci Flávia como uma pessoa que pega pessoas que querem escrever, acolhe essas pessoas e fala, escreve, filho, sabe? Que a hora é empurrar do ninho, né? Tipo mãe passarinho, hora é carregar junto, não sei, né? Tem essa acolhida, tem um olhar que é muito atento e tal. Mas, para mim, o ser professor, a Flávia é professora, o nome é professor, Nívia é professor, então, assim, é uma coisa para quem sabe falar, né? É para quem dá conta de falar, para quem sabe se expressar. E aí,
assim, sem te pedir para voltar no que você já estava falando, rever, mas assim, primeiro dizer que eu acho que não, você não tem esse problema que você acha que você tem, né? Eu acho maravilhoso assim o jeito como você se expressa e a forma de você conversar. Mas isso eu não sei se essa relação de ensinar a gente a escrever, eu não sei se é bem assim que a gente coloca, se isso é um reducionismo, né? Mas né, não é uma professora que é alfabetizadora, não é uma professora, sabe, você não é só uma professora de um conteúdo. Tem um conteúdo ali também, né, quando você faz uma oficina de escrita criativa, quando você bola alguma coisa, tem, obviamente, todo um conteúdo programático, mas eu acho que vai para além, sabe, que vira uma coisa meio mestre-discípulo. Né? Estou ensinando a escrever, estou falando do livro como objeto, da literatura como arte, e estou pondo isso para as pessoas fazerem, né? Mais do que só transmitir. Né? Você está falando de uma experiência que também é sua. Assim. Aí eu só queria saber se você pode falar um pouquinho disso, assim, do ensinar a escrever, mas da escrita poética, sabe? Sim. Posso, claro. O da fala é só para. Eu adoro falar, eu falo pra caramba. Eu não tenho problema com a fala, não. Eu tenho problema com a voz. Tem vários problemas na voz, e aí eu tinha muita dificuldade, perdi a voz, tenho problema com a voz, então eu sempre acho que assim, na hora que a voz vai ser reproduzida pelo microfone, ou que tem que projetar a voz, eu dou uma travada. Mas se for aqui, ó, no pé da orelha, no boteco, na sala de aula, eu falo super, falo pra caramba. Eu acho que é possível ensinar a escrever. Eu acho que é possível ensinar de que cada pessoa constrói o seu processo de escrita. E eu acho muito elitizada e problemática essa ideia de que a escrita é um dom. Nossa, todo mundo que foi meu aluno já ouviu eu falar isso, assim, que eu gasto um H. Assim, para mim, a escrita não é um dom. Eu brincava lá com os meus alunos da Kabum, que se a gente chegasse e falasse assim, gente, então, a escrita é um dom, hoje eu estou inspirada, tá? Então vamos escrever. Se alguém vira para mim e fala, hoje eu não estou inspirada, o que eu posso falar? Tchau, né? Vai fazer outra coisa, já que você não está inspirada. Eu acho que a escrita é uma prática, eu acho que a escrita é um exercício, e eu acho que a escrita passa por uma apropriação de um direito de escrever. Eu acho que é um direito de ler e um direito de escrever. E como a gente foi criado nesse ambiente de que a escrita é um dom, que os escritores são pessoas que estão acima, a gente acha que é muito difícil. Então, eu fico tentando estimular sempre, em todas as aulas, cursos, oficinas que eu dou, a gente olhar a escrita com respeito, mas também com um pouquinho mais de... não colocar ela lá tão em cima. Porque, às vezes, isso assombra a gente, assusta a gente. Então, nesse meu processo de ser professora, eu começo falando que não existe regra, que ninguém ensina ninguém a escrever, mas que todo mundo pode escrever melhor e aprimorar seus processos de escrita se tiver o desejo. E isso passa por coisas muito simples, que talvez isso sejam regras, que é ler, escrever e experimentar, né? Não tem como escrever sem escrever, não tem como escrever sem ser um grande apaixonado pela leitura, pela literatura. E esse trabalho como professora, ele é um trabalho de formiguinha, mas que me dá muita alegria, sabe? Porque eu sinto que nem todo mundo que faz oficina de escrita tem um desejo, um sonho de ser escritora ou escritor. Mas todo mundo quer escrever um pouco mais, quer escrever um pouco melhor, que tem uma criatividade, tem um mundo interno expressivo que quer trabalhar. Se a pessoa consegue fabular isso e transformar isso em alguma coisa, eu já acho que é maravilhoso, porque a escrita é uma companhia, né? A escrita é uma companhia que você tem na sua vida. Então, eu acho que é isso, assim. Eu tento, no meu trabalho, fugir das fórmulas, assim, não acreditar nessas regras e tal, mas acreditar que cada pessoa constrói o processo. E aí, eu já tive a experiência de ver pessoas que estavam ainda começando na escrita e hoje tem livros publicados muito maravilhosos. Então, todo mundo pode escrever, né? E uma coisa que a gente sempre fala lá no Estratégias Narrativas, a Laura Cohen fala muito isso. Ela fala, é muito natural uma pessoa que estuda violão
ficar 10 horas por dia estudando violão, né? E quando a gente vê um bom violonista, a gente sabe que aquela técnica é fruto, resultado de muito treino. Por que a escrita tem que ser diferente? Por que a escrita tem que ser assim, uma coisa, um espírito baixou em mim? Por que não pode ser exercício? E aí a gente vai trabalhando os exercícios, muito exercício, muito exercício. É isso, eu acho. Obrigada. Obrigado. Eu te agradeço, Rodrigo. E agora, então eu queria começar a falar da Norma e falar com a Norma. Né? Conheço Norma há vários anos. Primeiro, né, dizer que lá na coluna literária, o Samuel escreveu sobre um livro da Nívia, a Lídia escreveu sobre um livro de Flávia. E eu não escrevi sobre um livro da Norma, eu fiz um perfil, né, de quem era a Norma. Então eu falei da Norma de uma maneira mais ampla. E aqui eu queria apresentar ela não a partir de um livro, mas desse lugar de poeta. Né? Conheci Norma como uma poeta no Facebook. Né? O Samuel foi quem me apresentou a ela no Facebook, tipo, essa aqui é a Norma, tal, me marca no post dela, marca ela no post meu. A gente começa a conversar e a trocar ideia, e eu começo a ler a Norma primeiro na internet, antes de ter contato com a literatura dela, de fato, impressa, né, publicada, que na época era o Borda. E eu só fui ter o Borda depois de conhecê-la pessoalmente, que eu fui conseguir o livro e caminhei muito com o Borda, por causa dos saraus que a gente faz, que a gente ia, inclusive vendo Nívia falar, não, que saudade, eu fiquei pensando, gente, e ela fala, a Nívia traz a história, assim, uma história que é minha, porque, assim, tipo isso da gente, né, estar no Brasil e tudo que aconteceu antes é a nossa história, porque a gente está no Brasil. Então, assim, quando a Nívia conta lá do início do rolê, da organização para chegar no Barreiro, que eu passei tantos anos morando e frequentando, então eu fico pensando, gente, desde 2013, né, que eu comecei a acompanhar o movimento de sarau, que foi mais ou menos quando conheci Norma, e mais ou menos quando comecei a ler os poemas dela nos lugares onde eu ia, assim. Então, uma figura que é muito querida e muito importante para a poesia de BH, exatamente porque circula em muitos espaços. Né? Ela primeiro está virtual, tem um blog, tem um perfil que ela movimentava bastante no Facebook, depois porque ela estava no movimento do Saraus, né, debaixo do viaduto, no Centro Cultural Comunitário, nos centros culturais da prefeitura, ela né, circulava em diversos espaços e também em lugares elitizados. Né? Eu já vi Norma se apresentando, né, em altas coberturas, em locais de luxo, ou mesmo em locais que são incensados e celebrados, como a Lídia mesmo citou o exemplo do Sesc Palladium, né? Eu acho que é uma figura que está na cidade, ela se apropria da cidade, ela ocupa a cidade, ela leva a gente a ocupar junto com ela. Então, isso é a Norma. E aí, Norma já falou, eu já vi Norma falar bastante também sobre a poesia. E o tempo inteiro, quando a gente começou a pensar esse nosso processo, fiquei pensando, poxa, o que eu posso pedir para ela falar que não vai ser repetido, né? Aí, de repente, eu pensei que, na verdade, a gente está sempre tendo essa oportunidade de redizer. Então, eu queria começar fazendo a pergunta que talvez seja, né, um clichê, um chavão, mas que é uma oportunidade de redizer, né, Norma? Começa como? Sabe, esse rolê da escrita começa como? Começar a produzir. Porque começa com sarau, começa com oficina literária, começa fazendo terapia, sabe? Começa com uma loucura que é de todo mundo. Começa como? Como que você começa a fazer poesia? Fala pra gente, por favor. Gente, eu li tanta Bíblia que toda vez que eu vou falar, vem alguma expressão bíblica, mas começa como um espinho. É um espinho. É uma raiva, é um amor, é uma tristeza, é alguma coisa assim que precisa sair, se tornar objeto mesmo, ficar diante de mim ali, para eu olhar, cheirar, provar, sentir, até eu parar de doer. Assim. É óbvio, deixa muita cicatriz. Tem poema que eu ouço às vezes as pessoas falando e eu falo, gente, a pessoa ela não faz nem ideia do tanto que isso doeu para sair e tal.
mas legal que seja, né? Um dia a Samara estava falando assim, eu vou tatuar de mim ninguém sai com fome no meu braço, assim. Aí eu fiquei olhando para a Tamara e fiquei pensando que o tanto que eu estou tentando não ser essa pessoa que quer matar a fome dos outros, mas é isso, é um espinho que eu tento arrancar. Mas e o processo físico da escrita, assim? Quando foi que você abriu o caderno e começou a rabiscar, sabe? Falou, sabe, isso aqui é o meu primeiro poema, sabe? Veio de onde? Eu trabalhava como empregada doméstica e os patrões no final do ano davam pra gente aqueles sabe esses calendários, cadernos, como é que chama isso, gente? O caderno do ano ali. Tipo, terminou 2020, eles não tinham escrito nada naquele caderno, ele tinha as datas lá e eles davam pra gente aqui. E eu tinha um tanto, assim, dos lugares que eu trabalhava. Nesses cadernos, eu escrevia. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, então eu tinha muitos. Nesses cadernos, eu escrevia coisas, mas era muito teste de revista. Aquela coisa assim, qual é a sua missão? Gente, eu achei uma agenda de 2017. Infelizmente, eu precisei de jogar ela fora, porque quando eu fui para uma das minhas casas, eu tive que maximizar o espaço e eu joguei fora. Mas lá tinha anotado assim, quais eram as minhas missões, para que eu tinha vindo no mundo. Isso só tinha sido escrito ali porque provavelmente eu li em algum lugar aquelas perguntas e aquelas perguntas parece que iam me dar alguma segurança. Depois dos cadernos, começou a internet. Aí meio que se apaga os rastros, né? Eu escrevo no blog e depois eu vou lá, mudo e tal. Já não deixa tanto rastro quanto o caderno. Eu ainda tenho, por exemplo, tenho cadernos assim, que eu anoto alguma coisa, mas eu anoto só no desespero. Estou no ônibus, estou na rua, não achei o computador, não consegui abrir o bloco de notas do celular. No geral, hoje em dia é virtual e assim, não dá para saber como é que isso começou. Eu tenho também alguns cadernos que assim, que são cadernos de processo, que é uma coisa que eu fazia para ser bonito, assim, escrevia um desenho, escrevia uma frase, mas isso assim é um processo anterior, né? Vai sair um poema agora que tem uma frase que eu escrevi num desses cadernos, que é o corpo não precisa de palavra para dançar. Isso foi escrito num caderno de 2014. Mas era uma frase para poder xingar as pessoas porque elas estavam irritadas comigo porque eu dançava funk. Percebe a ideia do espinho? Assim? Mas é isso. Hoje em dia, menos caderno, mais blog. Aliás, menos no geral, né, Rodrigo? Porque eu tenho escrito muito pouco. Mas vamos falar do tanto que você já escreveu, né? Você começou falando dos cadernos, assim, eu tinha falado do borda, e eu queria te pedir para comparar o borda com o de mim ninguém sai com fome, que você também citou como, né, uma tatuagem que a Tamara quer fazer. Aliás, boa ideia para uma tatuagem, quem sabe. Mas assim, tem uma coisa que foi dita hoje o tempo inteiro, que é a relação do livro, do objeto livro, da poesia, como uma coisa que está registrada e escrita, com os outros suportes poéticos, né? Então, assim, a gente vai para a música, a gente vai para a poesia falada, para a fala, e aí tem a questão da imagem, né? Você mostrou em um caderno onde você falou, faça um desenho, coloca uma frase,
a Flávia estava falando de mapa, então tem uma coisa também muito forte com a imagem. E o borda, do borda para o De Mim Ninguém Sai com Fome, você dá um passo em direção à imagem, né? Que você traz a Val Romanelli, que faz umas ilustrações, tipo assim, você pensa a imagem junto com uma outra artista, que é uma outra mulher, e leva isso, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco dessa passagem do borda para o De Mim. Ah lá, eu amo essa imagem. Assim, eu amo essa imagem que chega ela um pouco. Centraliza ela um pouco mais. Isso, agora sobe ela um pouquinho. Aí. Eu vou descrever a imagem, porque caso a gente esteja, né, sendo assistido por alguém que precisa da acessibilidade, é a imagem de uma mulher nua que está desenhada só com tons de preto. É uma mulher nua, olhando para baixo. O cabelo tampa todo o rosto, ela tem os seios volumosos e ela está segurando entre as mãos, uma mão está embaixo, quase na altura do ventre, e a outra em cima, quase na altura dos seios. E ela segura, então, na barriga dela, uma coisa que eu estou vendo aqui como se fosse uma planta, né? Como se fossem plantas. São plantas. Exato. São tipo palmeirinhas. São pequenas palmeirinhas. Legal, não consegui divisar isso daqui. Mas acho essa imagem muito, muito forte, assim, muito bonita. Mas pode falar, Norma, então, por favor. Então, eu fiz a performance lá, né? Na época a Lídia me chamou para poder fazer a performance, chamei a Mari e o Bruno, e tinha muito uma coisa assim de a Mari tá precisando de trabalho, tá fora do mercado, acidentou e tal. Vou trazer a Mari para Belo Horizonte para produzir esse espetáculo. Produziu o espetáculo e o negócio ficou muito lindo. E assim, eu tinha separado uns 160 poemas. A Mariana falou: não, pelo amor de Deus, é um espetáculo de menos de 1 hora. Aí eu fui tirando ela, tira mais, até ficar 40. Nessa, tinha que ter uma ordem, a gente fez uma separação em 7 partes, falava sobre loucura, mulher, cotidiano, tinha divisões. E eu falei, cara, como é que eu vou marcar essas divisões? E eu sou apaixonada com o traço da Val. Eu falei, vou chamar a Val para fazer para mim. Isso me custou alguns nudes, porque ela quis fazer com uma imagem real, essa imagem mesmo. Foi uma foto que eu mandei para ela e ela produziu para esse capítulo. E era um capítulo falando sobre mulher, né? Inexorável, essa mulher que queria ser tudo. É um capítulo que fala um pouco sobre essa mulher. E um livro, aquele que a Flávia estava falando é muito bacana, porque a gente vai envelhecendo e você vai entendendo isso, vai entendendo que é um processo. O De Mim Ninguém Sai com Fome. Eu publiquei o bordo em 2014, ficou um tanto de poema que não entrou, porque não cabia, mas eu escrevia, tipo, todo dia no blog. Gente, eu tenho mais de 1000 poemas naquele blog. Alguns eu tenho tirado, estou tirando para poder... Porque eu nunca tenho nada inédito, né? Porque tudo que eu escrevo eu publico na hora lá no Facebook. Aí algumas coisas eu tenho tirado para poder reservar. Hoje em dia eu começo a perceber que existe uma ordem, que existe um campo semântico, né, de alguns deles. Mas quando o De Mim Ninguém Sai com Fome saiu em 2017, eu já era outra. Eu já era mulher do norte, eu já era outra pessoa. E é isso, continua arrancando espinho. Então, para você falar um pouco desses espinhos que você está arrancando, vou tocar num assunto que eu entendi que para você ainda dói um pouco, mas vou falar assim mesmo, porque eu acho que é importante, assim, que é A Mulher do Norte, né? Que é um livro que você falou pra gente aqui, que é um livro que é não publicado. Você falou antes, né? Então as pessoas não vão saber. Mas você falou que você tem um livro não publicado, que é A Mulher do Norte. Você falou que dói.
E aí, fala dele pra gente, assim, ele tá não publicado porque não tem editor, ele tá não publicado porque você não consegue acabar, ele tá não publicado por quê? E por que dói ele tá não publicado? Ou por que dói falar dele, né? Que spin que é esse livro aí? Ele ficou pronto em 2019. Eu fechei ele e na época eu mandei ele para o Natan da Moinhos, que estava tendo um concurso lá. E assim, mandei meio no susto. Eu fechei o livro, fiz as epígrafes, fiz a edição, fiz tudo fechado, fechadinho, com tudo, com índice. Nossa, maravilhoso. E mandei no susto. Depois fiquei no maior cagaço. Falei, gente, eu não estou pronta para esse livro. A Mulher do Norte, Norma é isso, né? Norma é a Mulher do Norte. Mas é um processo de trânsito que eu fiz. Eu saí, eu larguei minha casa, eu larguei meus filhos, eu larguei meu marido, eu larguei meu bairro, eu larguei minha escola, eu larguei uma vida e fui para outra. E essa trajetória que eu estou chamando de norte, que foi uma trajetória que eu fiz para achar aquilo que eu acho que é meu norte. Entendeu? Agora, e é tão estranho que o livro já está ficando velho, porque eu tenho estudado tantas coisas que eu tô hoje em dia eu tenho pensado muito mais na Rosa dos Ventos e pensando que a gente é muito leste, oeste, norte, sul. Mas esse livro ele precisa sair para eu virar outra de novo. E o livro ele tem esses poemas, são esses poemas que contam dessa fuga, desse exercício de fuga. Tem poemas que eu conversei com você lembra? Que a gente trocava. Eu escrevia um, você escrevia outro. Pode falar. Não, só ia falar desses poemas, eu lembro, sim. Que você fazia um poema, eu fazia um texto. Você fazia um poema, eu fazia um texto. Só que eu fiz só 2 textos e aí você fez os outros poemas. Não, aí virou livro, né? Mas como interlocutor foi muito importante. Eu acho que nós precisamos de interlocutores às vezes para escrever. Para além do espinho, isso envelhecer também está me ajudando nisso, porque às vezes o interlocutor não precisa ser a dor, porque senão eu vou ter que ficar a vida toda infeliz para poder escrever, a vida toda com raiva para escrever. E a minha vida está muito feliz, então e aí? Eu vou ficar sem escrever? Que bosta! Então eu fui descobrindo que às vezes a gente inventa interlocutores para poder escrever também. Estou nesse momento agora, né, de inventar interlocutor. Mas esse livro eu não consigo ler ele sem chorar. O DW fez um mini doc agora com alguns teasers dele. Eu fiz uma mescla de vários poemas. Esse documentário tá para sair e tá uma coisa linda, você entendeu? Agora nesse Festival Mineiro de Literatura que vai rolar semana que vem, vai rolar um teaser também com um combinado de poemas que eu chamei de patchwork, que é dele também, que é uma coisa que eu estou trabalhando. Aqui meu estômago chega a gelar, gente. Eu estou assim trabalhando a saída desse livro para ele sair. Estou tentando escolher alguém, porque eu sempre publico pela Patuá e eu amo publicar pela Patuá. Mas eu não queria São Paulo mais, eu queria gente assim do meu terreiro, sabe? Que fosse pessoas daqui, que falasse. Eu queria um editor ou uma editora que fosse daqui de Belo Horizonte. Bom, é isso. Então, queria. Assim, eu vou passar a palavra agora. Primeiro, eu quero agradecer, né, o que você falou, Norma. E, sei lá, as conversas elas vão reverberar para além do vídeo e acho que as pessoas na cidade vão ouvir falar desse livro mais e, de repente, até as editoras, né? Quem sabe. Eu queria passar um pouco, então, agora, agradecer Norma, agradecer todo mundo e passar a palavra de volta para a Lídia, né? Lídia, se você não for perguntar a Norma como que está
a quarentena dela, eu já vou deixar essa no ar para ela falar quando ela voltar a falar, tá bom? Muito obrigado, gente. Tá bom, Rodrigo. Norma, eu queria também aproveitar o gancho de fazer uma pergunta que pode ser emendada com essa do Rodrigo, da pandemia, que é para você falar um pouquinho da sua experiência com bibliotecas em geral, né, que tem muito a ver também com o seu ofício na escola. Eu sei que você faz um trabalho fantástico. Eu queria que você desse uma palhinha aí para a gente sobre esse trabalho, sua experiência nele, né, nessa questão da mediação de leitura, e também saber qual é a biblioteca da Norma, a sua biblioteca pessoal, que tanto é a biblioteca dos livros físicos, quanto a biblioteca online, que eu sei que você é uma pessoa super engajada nas redes, e essa leitura de mundo também, que você tem aí citou a Mariana, vocês têm a Mariana Botelho, vocês têm uma amizade lindíssima, e eu sei que vocês têm também viagens e passagens, leituras de mundo que aparecem muito na sua obra. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, por favor. Então, eu queria dar uma ideia no pessoal aí para baixar esse livro aqui. Esse livro tem algumas narrativas de leitores, leituras afetivas. Leitores afetivos tem um relato meu aqui, mas tem do Samuca, tem da PAN, tem de uma galera de Belo Horizonte que está falando sobre isso. Só aproveitar para as pessoas terem acesso, eu acho que ele está muito lindo. Então, o que aconteceu comigo? Eu sou professora, mas eu sou professora numa modalidade que é bem privilegiada, que eu sou articuladora de leitura da escola que eu trabalho no ensino fundamental, e eu sou articuladora de leitura da escola, então eu trabalho com a educação infantil, com o ensino fundamental, com as classes externas, que são no centro cultural, que são no lar de acolhimento de idosos, né? A escola atende a 2 lares de acolhimento aos idosos. E eu faço essa costura de formação de leitores. Tenho estudado muito para poder dar o melhor para esse público. É um público de mais de 1.000 pessoas. Em algum momento eu estou passando por algum deles, né? Sabe, tem hora que eu paro para pensar e penso assim, você já pensou o raio de ação de um formador? É muito grande. Você afeta igual eu afetei meus irmãos para ler. Mas aí eu afeto estudantes, eu tenho pessoas que já passaram por mim, que foram embora, que já são pais e mães, e que encontram comigo e falam, Norma, você que me ensinou que a gente gordura é só de vez em quando, que a gente precisa de ler não sei o que lá, não sei o que lá. Esse raio de ação, ele não para. Então, é uma história construída que eu penso com a leitura. Eu sou apaixonada com a leitura porque eu acredito que a leitura ela me proporcionou me tornar a pessoa que eu sou. E não é ser escritora, não. Me tornou ser a pessoa capaz de pensar em humanização, pensar em humanizar, num tipo de humanidade, um tipo de humanidade que é bem específico mesmo, sabe? Não é qualquer humanização, não. É uma humanização que torna as pessoas livres, e que torna as pessoas livres e capazes de libertar mais pessoas, sem achar que eu sou redentora, não. É acreditar que nas micropolíticas do meu trabalho, do meu cotidiano, da minha família, dos meus amigos, nessas micropolíticas, né, eu estou encaminhando um audiobook para não sei quem, eu estou mandando um PDF para não sei quem, eu estou lendo alguma coisa nas minhas redes sociais de biblioteca, onde quer que eu esteja, nesse micro, de alguma maneira, eu estou promovendo a humanização e essa humanização ela vai irradiar. E enquanto irradia, ela muda o mundo. Eu não tenho a ilusão, né? Eu acabei de fazer 50 anos, eu não tenho ilusão de ver esse mundo que eu idealizo. Mas eu sei que eu estou plantando as sementes. Eu faço questão de plantá-las todo dia. A pandemia
me deixou repensando a quantidade de trabalho que eu assumo também, a eficácia das coisas que eu faço. A pandemia me tirou aquele frenesi de escrever poema. Eu escrevo muito. Gente, eu não consigo escrever. Eu estou com um texto aqui no rascunho do blog falando sobre os 300 mil mortos. Eu abro e fecho ele todo dia. Eu não quero falar sobre isso. Eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre vida. Mas a Nívia falou isso hoje. A gente tem coisas que a gente precisa falar também. Só que aí o que eu faço com isso que está aqui dentro? Que é como que quando eu estou escrevendo, parece que eu estou repetindo essas mortes. Parece que eu estou... Ontem mesmo morreu uma amiga de infância. Eu passei, eu vi ela no portão, eu estava de máscara chegando na casa da Carolina. Eu falei, ô, fulana, você tá sem máscara? Ela, não, tá de boa, já tive Covid, não sei o que lá. Aí, morreu, eu nunca mais vou ver essa pessoa. Eu não consigo escrever sobre isso. Mas eu não consigo escrever sobre coisa boa também, porque parece que não tem. Tô muito afetada, não tô? Tá todo mundo, né? Muito afetado. E aí, assim, o que tá legal é o trabalho com os estudantes, né? Eu trabalho com o lar, Nossa Senhora, que são as contações que eu mando para eles. Esse mês foi maravilhoso, porque eu tive que fazer um mergulho sobre literatura indígena para poder fazer as contações indígenas, aprendi coisa pra caramba. Ontem eu fui fazer uma playlist de tudo que eu estudei esse mês, deu 220 lives, vídeos, canções que eu escutei, muita canção também. Eu escrevi uma história indígena. E eu tinha que ir com muito cuidado, porque a minha bisavó é indígena. Eu tenho poemas que falam sobre a minha indigeneidade, mas eu não sou. Eu tenho que respeitar essas pessoas na condição que elas são. Então, eu escrevi com muito cuidado, com muito carinho. E se, de alguma maneira, eu for tocar isso para frente, sempre com muito cuidado. Sabe, eu tenho pensado nisso. Tem um poema maravilhoso de uma... ela chama Sol, é uma poeta argentina. Ela fala, vocês vêm aqui, fazem fotos conosco, vocês adoram ver a cor da nossa pele, adoram ver a gente trabalhando, nos fotografando, mas vocês não querem realmente a gente, não. Vocês querem essa paisagem aí. Então, assim, eu não quero falar de ninguém como paisagem. Eu só quero falar daquilo que for possível de eu viver na carne. E eu acho que é por isso que eu estou com dificuldade de escrever. Obrigada, Norma. A gente está encaminhando para o final da nossa conversa. Não sei se Rodrigo e Samuel têm mais alguma palavra a dar, mas eu queria convidar a Nívia a falar 1 ou 2 poemas, depois Norma. A Flávia não está conosco porque ela precisa sair para dar uma aula. E é isso, aí depois eu faço o encerramento. E só agradecer a todos e todas aqui, porque está sendo um aprendizado mesmo essa conversa. Eu vou falar um texto que eu escrevi, inclusive, nesse período de pandemia, né? Foi a convite de parceiros de luta na cidade aí, que é o movimento Nossa BH, que vem fazendo a discussão em Belo Horizonte de acesso à cidade, e muito para pensar aí esse curso das águas, né? Quando a gente fala que o nosso corpo, a maior parte do nosso corpo é água, o que a gente fez com as águas da cidade, né? A maioria dos nossos cursos d'água, eles estão aí cobertos por cimento, por asfalto, né? Em casa a gente tem aí optado por porcelanato, uma viagem muito grande. E quando a gente viveu o período da pandemia, eu recebi esse convite para fazer essa reflexão. Eu estava ainda muito chocada com o período das enchentes que a gente viveu no início do ano passado, né? A região metropolitana toda sofreu, e é um impacto aí de uma colheita que eu acho que é de eras. Colheita de eras.
Ela Afonso Pena e as mãos de Arão Reis, castra fonte o que trouxer. O plágio, a medicina de Estado, o estrago, higienista, pago à vista por decretos de leis. Derradeiro voo de aves caatinga, o beija-flor de gravata, engasgadas migalhas, do chamado pão francês, sovado a suor do freguês. Insalubre deslumbre, cor cobre a mistura que encobre e escorre ao solo, engrossa as enchentes, afoga a semente, crioula a flor do cerrado e deixa rastro. E por debaixo do montante avistará a fábrica de Coca-Cola e do outro lado a Vale, no quintal de fora, a minerar. Desidratada a cidade na sede de secar nascentes. Há uma cerca no passo à frente, uma catraca, uma corrente. A ferro e água corrói o amanhã e o presente. Resta, na fé e a pé, fazer baldeação, percorrer os quilômetros de passarela da via crucis projetada, sem rumo ou direção, sem respirar. Borges expia, clandestino ao destino da Gandarela, é audível ao pé da serra, a ladainha de lavadeiras à espera do que esperar. Na prece de ver chegar o herê, bem dizer e gingar o seu macum-lelê e girar no ar seco, pleiteado, em meio à sede de secar nascentes. Desidratada a cidade na sede, na sede, na sede, secar nascentes. Desidrata a cidade, na sede, desidrata a cidade, na sede, desidrata a cidade, na sede, nascente, na sede, na sede. Maravilhoso, Nívia. Obrigada. Você Eu quer que falar mais agradeço um? o convite. Do Interioranos? Posso falar sim, interiorana, essa lindeza que me acompanha. Vou falar de parceria. Eu considero que é o meu convite, o meu cartão de visita. Foi o texto que mais pediram para eu falar enquanto eu estava falando no Saraus. Deus e o amor para a criação. E disse ele, não sei se é o terceiro ou oitavo dia, creio que ele precisou de mais um dia para trazer parceria para a vida de quem sozinho seria. Com a humanidade desenhada e certo da perfeição de sua empreitada, não questionou nenhum dos sentimentos introjetados. Sabia que seriam capazes de manifestar amor, de ser amigos uns dos outros, e pensou em algo que os diferenciou, desde a mulher e do homem, amantes. Mas os homens se amaram tanto que não houve encontro que para Deus não fosse legítimo. Deus viu João desejar se casar com José de Alencar. Viu a Flávia, que o marido julgava frígida, apaixonar-se por Lígia, constituir família e viver de maneira digna. Deus viu então que o que precisava era tempero, acabar com o preconceito daqueles que concebiam que não gerar filhos do enlace dito perfeito era sinal de defeito. Sei lá mais em qual dia, penso que ao 30º milésimo dia, Deus estufou o peito e gritou: parceria! Disse que todo par seria aquele que ao outro amasse, ou igual parceria.
e nova escritura que provasse que parte se formasse de fábrica, formadinho e pronto, sairia. O que Deus desejou e que de fundo queria era que a gente, galera, se amasse. Salve, salve, parceria nessa caminhada. Vão junto aí, galera. Vão junto, que é um convite de toda a sociedade caminhar nesse Brasil. Sim, maravilhoso. Obrigada, Nívia. Vou passar para a Norma agora, nos presentear com 2 poemas. E é isso. Norma, seu microfone está desligado. De mim ninguém sai com fome. Eu tinha pensado o outro, mas eu posso fazer o de mim. Ninguém sai com fome. Dá pra matar a saudade, Norma. Tá tão difícil viver essa saudade. Né? Não, nem fala. Gente, eu vejo o rosto do povo nas lives, meu olho enche de lágrimas. Toda vez. Eu falei isso com a Flávia. Eu tava na banca da dissertação da Flávia. Aí eu vi Zi, aquele barrigão. O olho escorreu na hora. Velho. É isso, quando a gente voltar já não é a mesma vida. Não mesmo. Enquanto os algozes da República seguem perpetuando suas campanhas eleitorais e golpes de Estado nos jornais que eu uso para limpar os vidros da janela da sala, abraço pássaros, borboletas, lobos e carpas. De mim, ninguém sai com fome. O ódio borifou gotas de Ralph Lauren em pulsos armados de taças e eles as desperdiçaram sendo fotografados com mendigos nas calçadas. Não é preciso dizer a palavra lâmina para saber o corte. Preparo coquetéis Molotov inócuos. O receio de incendiar os jardins sem culpa dos edifícios de luxo. Eles acertaram em cheio nesse buraco vazio das torcidas organizadas. Mas ainda tenho esperança. Nem toda palavra encarna. Pô, 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 pô! Agora, outro. Você entende, Jonas? Um país não é um corpo. Está mais para uma colônia de bactérias. Nunca se é suficientemente inocente a ponto de perder completamente a ignorância. Estaria pronta para partir, não fosse esses filhos e a minha grande necessidade de amor. Há amor no além-túmulo, Jonas? A falta de paixões momentâneas, a mais abjeta preguiça, e essa vertigem me tira o chão. Tornam hipócrita a pergunta: por que fracassou o projeto de humanização? Nunca nem houve projeto. Era mais um salve-se a você mesmo. Jonas, sou mulher, tenho um corpo e estou viva. Mas não há meios de ser livre. Bom era voltar a ser animal. Maravilhoso, Norma. Muito obrigada. Bem, encaminhamos para o nosso final, né, dessa conversa tão prazerosa, que faz parte do lançamento da coluna literária. Só relembrando, nós teremos coluna literária todos os meses. Então acompanhem as nossas redes da Fundação Municipal de Cultura, do Portal Belo Horizonte, que vocês vão encontrar lá sempre uma temática, resenhas e um perfil literário. Então quero aproveitar para, além desse convite,
Também convidar todas e todos para acompanharem pelas redes também o nosso trabalho na cultura, o trabalho da Gerência de Bibliotecas e Promoção da Leitura e da Escrita, que é a realizadora da coluna e conta com vários colegas parceiros também da Fundação Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Cultura. Agradecer também aos colegas da Diretoria de Promoção dos Direitos Culturais, da qual faz parte essa gerência. Agradecer mais uma vez aos colegas aqui, Rodrigo e Samuel, às poetas participantes, Nívia, Norma e Flávia, e também agradecer a Shirley Rodrigues, que nos deu um super apoio aqui, fazendo com que tudo isso acontecesse, e também a Érica Lima, que nos auxilia na edição desse vídeo. Então é isso, muito obrigada, e continuem nos acompanhando, procurem ler as obras desses poetas.